Ar-Rahman Ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad e sua purificada família. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais um encontro interreligioso, esse encontro esse diálogo entre o cristianismo e o islamismo. E hoje nós vamos estar tocando um assunto sobre o messianismo, tanto dentro do cristianismo e também dentro do islamismo. E a gente vai discutir aí e ver as diferenças e as semelhanças. Eu vou chamar aqui para compor a mesa o Sheikh Mahdi Elohi, que é o diretor do Centro Islâmico Imam Mahdi, e também o padre José Elias, que ele é responsável da paróquia Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Então, peço que vocês componham a mesa e vai começar com o padre falando sobre na questão cristã, como que o cristianismo entende o messianismo, e depois o Sheikh Mahdi vai estar falando sobre a posição do Islã sobre esse assunto. Antes de tudo, eu quero arriscar saudar a todos, dizendo Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, que a gente está aqui. Eu quero, em primeiro lugar, Sheikh, manifestar a minha satisfação em acolher o convite feito por você para mais essa sessão de diálogo interreligioso. Eu guardo boas recordações do nosso último encontro, quando nós tivemos a oportunidade de confrontar aqui pontos de vista comum em nossas expressões de fé. Em segundo lugar, eu gostaria de mostrar como eu pretendo apresentar esse tema sobre o messianismo de maneira bem compreensiva, objetiva, tomando logicamente um aspecto, porque o tema é muito grande. Eu vou dizer o que eu entendo, o que nós entendemos sobre o tema. Em seguida, eu vou tomar algumas citações bíblicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e terminar com uma bela oração de um dos nossos santos, que sempre teve o diálogo como uma de suas principais condutas. Com breves palavras, eu quero apresentar aqui nosso ponto de vista sobre o messianismo. Porque messianismo ele significa o retorno de um enviado divino, o Messias. Nós aprendemos que no hebraico se diz Mashiach, no grego nós dizemos Christos, e significa o retorno de um ser divino enviado para libertar a humanidade. É assim que nós entendemos. É a crença na volta de um Messias para cumprir a causa de um povo que está sofrendo, que acredita que o chamado para tarefas sagradas e também não religiosas, porque é comum entre nós, como, por exemplo, grupos em tempos de crises políticas, por exemplo, aguardam um salvador da pátria, um Messias que os livrará das forças do mal e implantará o paraíso na terra e o juízo contra os opressores. Isso aí está muito marcado na nossa cultura.
Então a gente vê o messianismo dessa maneira. Mas nós não podemos nunca tomar ideias que se baseiam somente em nós mesmos. Nós temos um fundamento que é a Sagrada Escritura e é dela que nós tomamos aquilo que deve formar a nossa compreensão, a nossa conduta, que nós cremos que ali está a palavra de Deus, e a palavra de Deus deve ser, como se propõe, uma luz para os passos da gente. Nesse sentido, eu quero tomar 5 citações muito simples para dizer como é que a Sagrada Escritura fala sobre o messianismo. Porque o Messias, para nós, ele é anunciado lá no Antigo Testamento. Nós temos o profeta Isaías, e o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 7, no versículo 14, ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então essa profecia lá do Antigo Testamento, essa profecia lá do Antigo Testamento, ela vai ser confirmada. Olha, muito marcante para nós isso. Essa profecia, ela é confirmada pelo céu, é confirmada pela terra e depois é identificada de uma maneira, em circunstâncias bem diversas. Uma hora é identificada como admiração, outra hora com zombaria, outra hora como testemunho. Olha só que curioso. É assim que nós queremos mostrar aqui esse aspecto do messianismo. Essa profecia lá do Antigo Testamento, que fala dessa virgem que dará luz ao Messias, e para nós é o Emanuel, o Deus conosco. Essa profecia é confirmada no Novo Testamento pelo céu, na voz do anjo que diz, Lucas capítulo 2, eu vos anuncio uma grande alegria. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Está logo no comecinho do Evangelho de São Lucas. Essa profecia não é só confirmada pelo céu, mas é confirmada também pela terra. E aí, então, essa profecia é confirmada pela terra quando Simeão, aquele ancião que ficava lá no templo o tempo todo, ele toma nos braços aquela criança que é trazida para ele na hora da apresentação, também está marcado no Evangelho de São Lucas, e ele diz assim: agora, soberano Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Ele já dava muita idade. Segundo a sua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste ante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de seu povo Israel. É Simeão, aquele que não saía do templo, e ele aguardava, de fato, a confirmação dessa profecia. E quando ele toma nos braços, cheio de satisfação, ele faz essa prece tão bonita. O Messias chegou, ele se estabeleceu, e então ele vai sendo identificado. Olha, identificado com admiração. Primeiro aspecto. E essa admiração é marcada por uma admiração de uma situação incomum. Jesus Cristo estava fazendo uma viagem, estava caminhando, e chegou na Samaria, e lá na Samaria ele chegou perto de um poço, e lá naquele poço encontrou com uma mulher, a mulher samaritana. E então começa um diálogo entre eles, com a mulher samaritana, e depois de uma série de entendimentos entre eles e também desentendimentos, a mulher, cheia de admiração, fala assim, a mulher samaritana disse: eu sei que o Messias, que é o Cristo, virá, e quando ele vier, ele nos anunciará tudo, ele nos fará conhecer tudo. Aquela mulher não conhecia a nossa fé,
melhor, não conhecia a fé dos judeus, dos hebreus, mas ela consegue, através daquele encontro com o Senhor, transformar a sua vida. Ela era uma mulher antes do encontro com o Senhor e uma mulher depois. E ela consegue identificar: eu sei que o Messias, que é o Cristo, virá. E ele vai anunciar tudo. Ele disse tudo a respeito dela sem ela conhecer. E ele fará isso com todo mundo. É com admiração que ela faz essa identificação. Mas Cristo passou também por uma identificação difícil. Ele foi identificado como Messias numa situação controversa, na zombaria. Porque antes dele passar pela paixão, ele passou pela tortura dos judeus, ele passou pela tortura daquela agonia onde ele foi afligido de todas as maneiras até ser levado à cruz, e é exatamente no momento mais agudo daquela aflição toda dele, que ele, coroado de espinhos, eles zombavam dele dizendo: a outros você salvou, salve-se a si mesmo se você é de fato o Messias de Deus. A atitude do Senhor foi de silêncio, porque o silêncio diria mais do que toda e qualquer palavra. E aí, então, ele é identificado pela zombaria, mas a zombaria ela se torna um pó diante dele. Ele é identificado também como testemunho, e essa aqui é a parte mais intensa para nós, e é o que nós pretendemos repetir em nossa vida. Nós queremos identificar o Messias, dando testemunho da sua presença entre nós, como este Emanuel, o Deus conosco. Então é quando o Messias é identificado como testemunho de um dos profetas, Pedro, Simão Pedro, onde ele diz, onde Jesus, conversando com os discípulos, pergunta quem o povo diz que é ele, e Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, então ele é elogiado por Jesus Cristo, porque ele não falou aquilo pela sua própria compreensão. Ele foi iluminado para falar aquilo. Ele foi iluminado para dar aquele testemunho. E é exatamente isso que nós buscamos na nossa expressão de fé, que é o cristianismo, que é o catolicismo, testemunhar esse Jesus Cristo. Nós o aguardamos com fé, com confiança, de que ele vai instaurar tudo, vai dar sentido tudo, vai criar uma nova criatura, vai fazer novas todas as coisas, mas ao mesmo tempo nós temos que dar testemunho constante dele. Damos testemunho através de uma prece de um dos nossos santos mais queridos, e que certamente vocês conhecem, que é São Francisco. São Francisco de Assis, ele é o santo do despojamento. Ele é o santo daquele que marca de maneira mais intensa o fato de que ele não quer nada para ele. Ele quer ser só instrumento para fazer as coisas boas. Então é dele essa prece que diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E nós podemos até acrescentar, sabe, a essa oração aqui, onde houver malignidade, situações do mal,
que eu leve a benignidade, tudo aquilo que gera o bem. Onde houver aspereza, que eu leve gentileza. É uma conduta que se abre para os outros. É assim que nós queremos aguardar o Messias, é assim que nós acreditamos que ele vai se aproximar da gente, quando ele vai dar testemunho dele dessa maneira. São as minhas palavras a respeito desse tema. Muito obrigado. Muito bom. Com licença. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bem como padre, começamos com essa frase tão linda, tão querida. Várias vezes nós falamos, padre, essa frase que o senhor também citou na Gostei muito. Primeira parte do discurso do Senhor seria a frase mais repetida no Alcorão Sagrado. Ou seja, às vezes eu penso para mim mesmo, tento refletir sobre essa frase. Deus quer se apresentar como um Senhor misericordioso. Clemente. Olha, se a gente quiser mesmo deixar tempo e explicar sobre essas duas palavras, dois nomes que Deus se chama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Talvez leva uma hora só para explicar qual a diferença, né? Às vezes traduzimos como misericordioso, misericordiosíssimo, mas são diferentes. Para deixar bem resumido, né? Ar-Rahman é uma misericórdia comum para todos. Ar-Rahim é uma misericórdia especial para os crentes, para os devotos, para os obedientes. Um exemplo muito interessante que temos do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família, fala a misericórdia comum de Deus é como a chuva. É para qualquer pessoa. Vai beneficiar qualquer pessoa. Mas tem uma misericórdia especial, é como você manda um presente para um teu amigo, para o correio, né? Ele mesmo vai receber, não o vizinho dele, não ninguém. Para ele, está escrito o nome. Então, Deus é misericordioso para todos, é misericordioso ainda, ou seja, misericordiosíssimo para os crentes, para os devotos. Tudo bem. Sobre a questão do messianismo, um dos pontos que nós podemos falar com muita clareza, é um dos pontos que compartilhado e comum entre todas as religiões, monoteístas e não monoteístas. Faz um pouco tempo eu estava pesquisando, estudando um artigo, é muito interessante, padre, não sei se o senhor tem estudo sobre esse assunto ou não. O messianismo no budaísmo, no hinduísmo, mesmo que eles nem acreditam na, sabe, metafísica, não acreditam em uma divindade, não tem nada. Talvez se você passa um estudo com eles, eles vão enumerar para você diversos deuses, né? Cada um vai trazer um benefício para você. Tudo bem, com todo respeito falamos. Mas mesmo assim, eles têm uma personagem que, pela sua última reencarnação, vai salvar a humanidade. É um dos livros chamado Upanishad. O nome dessa pessoa é Malaki. Não sei o nome, talvez eu estou, sabe, pronunciando errado a língua deles, hindu. É um pouco diferente com a língua portuguesa e ainda não minha língua materna, mas alguma coisa parecida. Passando. Então, esse pensamento de messianismo é algo compartilhado entre todas as religiões. E ainda, as religiões monoteístas, judaísmo e cristianismo, é muito forte. É um assunto muito prominente. E segundo o Alcorão Sagrado, como o Sheikh estava falando, o Alcorão Sagrado menciona, ou seja, apresenta o povo cristão como o povo mais próximo dos crentes. Esse conceito de crente no Alcorão Sagrado é referido aos muçulmanos, né? No Alcorão Sagrado nunca chama os cristãos como querentes, isso não seria um desrespeito. Chama eles como povo do livro. Quando fala eles são mais próximos que outros para os crentes,
Está falando esse tipo de povo, que seria o povo cristão, que acreditam em Jesus, amam esse grandioso profeta, são bem próximos. Um dos pontos que nós podemos falar seria esse assunto do messianismo. Tocando no assunto que Jesus Cristo tem um papel muito forte no fim dos tempos, nos acontecimentos, dos fins dos tempos, e em geral no assunto de messianismo. Mas na religião islâmica, quando a gente pesquisa, ou seja, estuda a pessoa do profeta Jesus Cristo, é um pouco diferente com o entendimento que queridos irmãos cristãos têm, e o nosso querido padre, como mestre dessa religião, pela segunda vez explicou sobre esse assunto. Para nós, Jesus Cristo, sim, é considerado Messias, Messiah, Ibn Maryam. No Alcorão Sagrado, Deus utiliza esse termo para Jesus Cristo, Messiah. Mas para nós, Jesus Cristo é o Messias do povo judeu. Jesus veio para salvar o povo judeu. O povo que estava sofrendo e estava bem, afastado da realidade do profeta Moisés. Jesus Cristo veio para restaurar os princípios da religião judaica, da religião do profeta Moisés. Ele é considerado então, um salvador do povo de Deus, em restauração aos princípios da religião judaica. E ainda é interessante, no Alcorão Sagrado, quando a gente fala sobre Jesus Cristo, Jesus não parou. Jesus vai ter uma segunda volta. Por isso mesmo, qualquer muçulmano deve acreditar na segunda volta de Jesus Cristo. Podemos dizer que também é considerado salvador para o mundo islâmico, mas na religião islâmica nós temos uma outra pessoa, chamado Imam Mahdi. É considerado o 12º sucessor do profeta Muhammad, que, bem como Jesus Cristo, teve uma ocultação, né? Ele está vivendo de uma forma um pouco, uma forma desconhecida. Quando a gente fala a ocultação do Imam al-Mahdi, ele vai ter uma personalidade desconhecida, né? Ele vive com a gente, ele é considerado o Salvador de Deus, né? O Messias de Deus. Pela ordem de Deus, no fim dos tempos, ele vai sair, né, dessa sua ocultação e as pessoas vão conhecer ele como Salvador. E tudo acontece próximo da casa de Deus, da Kaaba, segundo os ensinamentos da religião islâmica, os ensinamentos islâmicos. Ele, ao lado da Kaaba, da casa sagrada de Deus, coloca sua mão sobre as paredes e fala, Ana al-Mahdi. Segundo os ensinamentos islâmicos, quando ele fala Ana al-Mahdi, tem um versículo que ele recita, Já al-Haq wa dahaq al-Batil, e algumas nações que falam, não, ele não recita esse versículo. Quem recita seria o arcanjo Gabriel. No começo ele fala, eu sou Mahdi, o prometido. É muito interessante. Nos ensinamentos islâmicos nós encontramos, quando ele fala, sai essa voz da boca dele, qualquer pessoa, pela sua língua materna, entende. O brasileiro entende, eu sou Mahdi Salvador. Sem aparecer nenhuma voz. Então, isso seria uma das profecias que nós encontramos na religião islâmica sobre essa pessoa. Mas, para nós muçulmanos, Jesus Cristo é muito importante. Tem um papel muito, 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 muito importante no fim dos tempos. É considerado, né, uma das pessoas importantes no fim dos tempos, mas a pessoa do Imam al-Mahdi é mais proeminente para nós. A pessoa dele é considerado como salvador mundial, que justamente vai salvar a humanidade e vai estabelecer o governo justo. É muito interessante.
estamos falando sobre as semelhanças e diferenças. Na questão do advento do Imam al-Mahdi, essa pessoa que eu estava falando, que seria da linhagem do profeta Muhammad, né? Da linhagem da filha do profeta Muhammad, ele fala, Nabi Muhammad, profeta Muhammad, tem uma palavra, fala, Mahdi minna, Mahdi de nós, o prometido das nações é de nós, min wuld Fátima, é de linhagem de Fátima, minha filha. Ele é de linhagem de Fátima, minha filha. Então ele é considerado um dos filhos do profeta Muhammad, né? E para nós é considerado o último sucessor do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família purificada. Uma outra questão que seria uma das diferenças que nós podemos destacar, tudo acontece natural. No advento do Imam al-Mahdi, nós não temos nada sobrenatural. Tudo acontece normal. No fim dos tempos, as pessoas ainda têm livre-arbítrio. Por isso mesmo, temos muitos ensinamentos que falam o Salvador, depois do seu advento, tem diálogo. Convida as pessoas, muito interessante. Jesus Cristo é um dos divulgadores do Salvador para incentivar, ou seja, para... precisa utilizar essa palavra, islamizar o povo do mundo para acreditarem na religião de Deus, na última religião de Deus, que seria o Islã, para ficarem na bandeira, sob a bandeira do Salvador, e no fim dos tempos a gente vai ter um governo justo, bem como nos encontramos nos Salmos, que faz parte do Velho Testamento de queridos irmãos cristãos. E no Alcorão Sagrado também temos versículos que falam وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Nós prescrevemos nos Salmos de Davi que a terra será herdada pelos justos, pelos benfeitores. Então essa questão da justiça, ou seja, o governo justo no fim dos tempos, feito pelo homem de Deus, que seria o salvador da humanidade, é um assunto muito importante. É algo que indubitavelmente vai acontecer. Então, a religião islâmica, por uma parte, sempre dá esperança. Essa questão da esperança é tão importante que o profeta Muhammad fala afdalul a'mal intidarul faraj. A maior, ou seja, a adoração mais elevada diante de Deus e não perder a esperança. Ou seja, tendo esperança para que tudo dê certo. Tudo dê certo com que? Pelo homem de Deus. Pelo Salvador, Messias de Deus. Que para nós muçulmanos é a pessoa do Imam al-Mahdi e Jesus Cristo, um dos grandes generais desse comandante, desse príncipe. É muito interessante, temos essa história que deve ser muito interessante para vocês, queridos irmãos. Jesus Cristo, Imam al-Mahdi, eles vão aparecer, vai acontecer o advento deles. Chega o tempo da oração. As pessoas estão esperando, está aqui Jesus e o Imam al-Mahdi. Jesus Cristo coloca Imam al-Mahdi à frente e ele reza atrás dele. Isso é bem repetido nos ensinamentos islâmicos, que Jesus Cristo no fim dos tempos faz isso para falar. Isso estou falando sobre segundo a ideia que a religião islâmica deixa, né? Sem dúvida, uma parte do discurso do nosso querido padre não combina com os ensinamentos que nós temos, sim, os ensinamentos que nós temos na religião islâmica, mas a gente está falando por nossa parte, nossa história que temos. Isso deixa bem claro que a pessoa do Imam al-Mahdi, né, é mais importante, ou seja, é mais querido no fim dos textos, no fim dos tempos. É uma outra parte que eu vou falar e vou finalizar minha fala.
O fim dos tempos, no fim dos tempos, sabe, para falar nós não temos, geralmente não deixamos mais de 20, 15 minutos falando sobre, porque fica um pouco, prolonga muito e fica cansativo. O fim dos tempos vai ter o governo justo que falamos. Esse governo justo vai dar um apoio ao povo enfraquecido. Temos esse termo no Alcorão Sagrado, al-mustad'af, aquele que é enfraquecido, ou pela sociedade, ou pelos governos. O governo deixa sempre a multidão das pessoas, né, uma grande parte da humanidade, enfraquecida. Não sabe o que fazer. Né? Não tem, ele vive como se fosse, não tem saída. Não tem voz. Né? Não pode implementar suas ideias. Ainda não pode recomendar para o bem. Esse tipo de povo que nós temos bastante, né? Até mesmo entre os cristãos. Tem muitos cristãos que não aceitam o que está acontecendo na sociedade. Mas o que falar? Não tem voz. Se ele grita, não aceita. Ninguém aceita. Da mesma forma, os muçulmanos. Tem muita coisa, a gente não encontra, não está certo. Mas não podemos fazer o quê? Tudo ao contrário da ideia que eles têm. Então, esse tipo de povo é chamado enfraquecido, al-mustazaf. O Alcorão Sagrado fala: وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. E a vontade de Deus é isso. Para fortalecer esse povo. استضعفوا في الأرض. Foram enfraquecidos pela terra. جعلهم الوارثين. Fica ao contrário. A vontade de Deus vem e deixa esse povo enfraquecido como os governantes. Como aqueles que mandam na terra. Isso aqui seria o governo justo que, sem dúvida, como falei, indubitavelmente, segundo os ensinamentos islâmicos, vai acontecer no fim dos tempos. E esse nosso mundo vai finalizar com a bondade, com a justiça, com a paz mundial, onde essa paz é tão abrangente que temos várias palavras do profeta Muhammad que fala até mesmo os animais vão ser beneficiados, os peixes do mar vão ser beneficiados por esse governo justo. Até mesmo os animais também vão ser beneficiados. Que assim seja, que Deus aprecie a chegada, o advento do nosso Salvador. Aprecie o advento do nosso querido Jesus Cristo, que faz parte, né, do plano de Deus para o fim dos tempos. Para finalizar, agradeço de novo a presença, seu discurso bonito, e se Deus quiser vamos ter mais encontros interreligiosos para criar mais pontes, né, entre queridos irmãos cristãos e muçulmanos. O diálogo sempre tem um passo a mais. Sim. O diálogo sempre, nunca está esgotado. A gente tem sempre que apresentar pontos de vista respeitando o ponto de vista do outro. Fiquei encantado com a maneira como você também estabeleceu, colocou essas ideias de forma tão claras, tão claras. Muito obrigado mesmo. E também agradeço a presença dos nossos queridos irmãos do Padre, também está aqui. Muito agradecido. Mesmo, a gente ficou muito feliz. Eu mesmo gosto muito do Padre. É muito bom-humorado, ele tem um bom comportamento, ele me recebeu bem na sua igreja. Um dos primeiros padres que, alhamdulillah, a gente teve um plano para o Centro Islâmico de fazer esses encontros interreligiosos. O primeiro padre que, graças a Deus, aceitou e deu início para esses encontros era o Padre Fadulo. Agradeço bastante e nosso querido, sempre seja bem-vindo. Deixar alguma coisa? Sim, eu quero também manifestar também mais uma vez a minha satisfação de reencontrar Hussein. Perdão. Hussein, porque nós nos encontramos no começo desse período da pandemia.
foi uma visita surpreendente. Eu tinha acabado de chegar na paróquia, então eles passaram por lá. Foi ótimo agora relembrar tudo aquilo que nós conversamos e que nós até projetamos um momento da gente se encontrar, de fato, mas a pandemia, ela recrudesceu muito, não deixou a gente entrar em contato. Agora a gente tem essa oportunidade. Que bom te rever. Obrigado, agradeço. Tudo bem? Hussein. Senhor, a gente preparou 2 presentes. Muito obrigado. O Tratado dos Direitos. É muito interessante. Uma vez eu estava falando no meio dos um grupo dos professores universitários. Hoje em dia, faz pouco tempo, se fala sobre os direitos humanos. Mas nós temos uma pessoa chamada Imam As-Sajjad. Imam As-Sajjad, que seria o 4º sucessor do profeta Muhammad para nós, o 4º imam, o 4º líder. 1400 anos atrás, tem um livro, O Tratado dos Direitos. Falou sobre os direitos humanos, direitos das mulheres, direitos dos homens, direitos da mãe, do pai, dos animais. Né? Tem uma parte que fala muito interessante. Deixa o lugar do teu animal tão limpo como se fosse o lugar da tua oração. Que bonito. Hoje é muito fácil falar isso, mas 1400 anos atrás, entendimento tão avançado que seria o presente para o nosso querido padre. Muito. E os fundamentos da doutrina islâmica que para conhecer mais nossa religião, a religião islâmica, mais um presente para o Senhor. Muito obrigado. Sempre muito bem presenteado quando eu venho aqui. Muito obrigado mesmo. Se Deus quiser. Muito obrigado. A gente vai ter mais encontros com Sim, diversos temas. Tudo bem, pode finalizar.